Olá, nós vamos estar falando sobre os controles e processos financeiros de sistema amplos, mostrando as operações, alguns cadastros a gente vai estar vendo do processo financeiro, algumas operações relacionadas aos parâmetros do processo financeiro e também os processos de movimentação do financeiro, inclusões manuais e operações de baixas do financeiro. É isso que a gente vai estar vendo hoje. Alguns cadastros a gente vai ver, eles são mais relacionados a alguns controles, quando a gente for ver o processo de emissão de boleto, remessa e retorno bancário. Então eu vou entrar nele, vou falar um pouquinho que é o cadastro tipo de cobrança, algum tipo de movimento financeiro está relacionado aos controles de conta corrente. Eu vou falar um pouquinho dele, mas a gente vai ver ele detalhadamente na hora que a gente for falar sobre o caixa, banco lá na frente. A operação hoje é mais o movimento e as operações do contas receber, inicialmente, né? Primeira etapa do treinamento. Então aqui a gente tem entre os cadastros aqui no módulo financeiro, né? O módulo financeiro, cadastro financeiro. A administradora de cartão ela é mais para operações de quem trabalha com frente de loja. A gente não vai entrar aqui nesse cadastro agora. Cadastro bancos. A gente cria o cadastro de banco, informa o código do banco aqui, que isso é importante nas operações de cobrança, né? Qual que é o código do banco aqui junto a Febraban, Bradesco, 237. A gente preenche nos cadastros de banco algumas informações para quem trabalha com cheque, limite, percentuais, juros aqui. São campos informativos. O que a gente usa realmente são as operações aqui de limite de crédito, que uma vez informado ele apresenta, inclusive nos relatórios, qual é o seu saldo, mais o limite, o saldo compondo com o limite dele. Tá? Informações para duplicatas também, são dados informativos aqui que são utilizados aqui no processo aqui de desconto, né? De calcionamento. Eu posso determinar que esse banco é uma factoring, daí ele não me permite informar informações de limite. Quer dizer, eu crio um cadastro de banco dizendo que é uma factoring para operações de desconto de cheque duplicata, onde eu posso selecionar uma factoring, uma conta corrente relacionada a um banco factoring. Então é uma operação um pouquinho diferente, ele delimita algumas informações aqui. As agências, contas, aqui vão sendo apresentadas conforme a gente vai cadastrando. A gente vai acessar o cadastro de agência e conta corrente já aqui. Cheque aqui era uma opção de configurar e parametrizar cheque. Funciona ainda, algumas empresas utilizam no processo da emissão do cheque. Você vem e configura para quem trabalha com cheque em formulário contínuo. Então pode se configurar e fazer a impressão do cheque para quem trabalha com formulário contínuo, utilizando contas a pagar e emissão de cheques. Então você vai lá e configura e informa de qual banco é aquele cheque e a configuração padrão para ele. Ele funciona também para a emissão na maquininha do cheque pronto? Não, só na emissão de cheque formulário contínuo, somente. Tá? A gente vê assim, poucas pessoas usando hoje, apesar de algumas empresas terem mais volume de cheque, outras não. Eu implantei numa empresa que era uma consultora incorporadora e eles usavam bastante a emissão do cheque através desse processo. Uma das coisas que mais eles usavam era a opção de emissão de cheque nos pagamentos. Né? Ok? É só um adendo, fala consultora, não quer dizer que o sistema obrigatoriamente atenda o perfil de consultora. Né? A consultora tem muitas características que hoje o sistema não consegue atender. É uma consultora pequena e para eles o sistema ou processo financeiro e controle de loteamento atendia as necessidades da empresa. Então a gente abre falando consultora, a pessoa já acha que o produto é foco, tem uma vertical para consultora e a gente não tem. Ainda aqui nos cadastros, então, financeiro, agência, cadastro simples, informações, código, número da agência, o dígito, nome de qual banco ela pertence, informações cadastrais, contatos, cadastro simples, cadastro financeiro, conta corrente. Então são dados e parâmetros que você tem que informar antes de iniciar um processo de utilização do modo financeiro, né? A sequência que normalmente você vai utilizar para começar a gerar e a ter os dados no controle financeiro. Então aqui no cadastro de conta corrente, se a conta for uma conta caixa, eu venho aqui e marco, dizer, essa aqui é uma conta caixa, eu marco, ele permite eu escrever aqui daí o nome dessa conta, né? Não me exige a informação da agência
e eu só determino aqui que é uma conta tipo de movimento e ele registra como opção caixa, né? No caso, nesse exemplo aqui, a conta caixa é o código 2. Quando é quando trata-se de uma conta corrente, seleciona a agência, informa a conta, o dígito verificador, informações de limite aqui, tipo de movimentação dessa conta, esse dado é informativo apenas, né, para saber que tipo que é essa conta, se é de aplicação, movimento ou poupança. Informações de contabilização, então quem utiliza o processo de contabilização no sistema, esse dado é importante, que primeira informação seja informa qual é a conta contábil para a conta caixa. Você deixa aqui registrado e determina as outras parametrizações aqui quando utiliza esse processo contábil do sistema, né? Ok? Informação para moeda estrangeira aqui, hoje ele só está informativo, ele não faz uma conversão para apresentar no processo financeiro informações de moeda, ele é apenas informativo. A gente tem aqui ainda o cadastro de índice econômico. Então, o índice econômico você pode criar aqui uma moeda lá, dólar, não é uma moeda corrente, período dela mensal, que tipo que a gente vai formar, valor ou em percentual, é um índice lá, o INCC. Aí você vem e fala que tipo ele é, ele é percentual. Ele é percentual, o símbolo dele aqui em reais aqui. Ok, data inicial e final, aqui só informativo aqui esses dados, quantas casas decimais. Aí uma vez feito isso, você tem que vir e aí registrado o índice, você tem que incluir esse índice dia a dia. Então você vem aqui, coloca a data, qual o índice de hoje? O índice de hoje lá, não precisa exatamente percentual, está 7,25 o INCC de hoje. Quando a gente utiliza daí no processo de loteamento, esse cadastro financeiro, ele está dentro das parcelas que vamos receber. No momento que a pessoa faz um reajuste, ele vai aplicar reajuste sobre os contratos, sobre esse índice informado aqui nessa tabela. Você pode informar só um índice por mês, né? E ele já vai registrar e vai considerar o primeiro índice do dia que você tiver do mês aqui para poder fazer aplicar sobre os contratos. Pode perguntar. O sistema utiliza esse índice, no caso que não seja o real, por exemplo, ou trabalhe com um índice econômico ou dólar, por exemplo, ele vai ser utilizado aonde? Só em reajuste de contrato? O dólar hoje aqui, ele não tem nenhuma ação concreta. A gente sabe que tem clientes que às vezes pegam informações de quanto receber, informam que aquele documento está relacionado ao índice econômico e cria-se uma consulta, um relatório que faz uma conversão em relatório, simples assim. Tá? No caso, o que é mais usado é na parte do contrato. A gente tem o índice e aplica-se sobre os contratos que reajustam os valores do índice. É o que é mais usado. Tá? Não tem um processo que faça... Não, trabalhar em dólar, algum tipo de dólar, convertendo para dólar, ou então não, até mesmo para reajustar uma tabela. Só consulta mesmo, só e aí relatório que foi criado alguma consulta para algum cliente, fazendo a conversão no relatório. Só pegando o valor em real e aplicando o índice sobre aquele documento que está para receber. Cadastro financeiro, a gente tem aqui limite de créditos aqui que estão relacionados a informações de cadastro de cliente. Você vai dar cadastro limite aqui e informal no cliente para fazer as operações de venda. A gente viu utilizando esse limite de crédito quando a gente simulou o processo de pedido com o limite de crédito, onde ele faz o bloqueio na hora da venda. Então esse aqui a gente informa lá no cadastro do cliente, que é o cadastro, depois relaciona isso no cadastro do cliente. Tabela financeira é uma informação importante. A tabela financeira está relacionada principalmente na emissão e remessa bancária. Então, o documento pode receber, todos eles têm uma tabela financeira. Sobre essa tabela financeira, então você vai vir aqui informar se tem desconto, tem desconto lá de 2%. Desconto em valor? Não, é desconto em percentual. Esse desconto vai ser aplicado quantos dias? Até quantos dias antes do vencimento? A 0 dias. Até o dia de vencimento ele tem desconto, até 2 dias antes do vencimento. Para emissão de boleto e remessa bancária, ele faz o cálculo automático desses dados aqui e imprime na observação do boleto, com o que você informar aqui. No caso da remessa, a mesma coisa, ele vai nos parâmetros da remessa bancária, essa informação aqui do percentual de desconto que você está informando.
No caso do juro, mesma coisa, o juro aqui é 0,33, isso aqui está 3,5%, percentual, é em dias, então esse 0,33 ao dia, eu posso colocar 3,5% ao mês, tanto faz, o cálculo vai ser, o resultado é o mesmo. Se o tipo do cálculo do juro é um juro simples ou composto, e quantos dias eu vou cobrar, aplicar o juro? Após 5 dias de vencimento eu aplico o juro, então após 5 dias ele vai aplicar esse juro, ou 0 dias a partir do vencimento ele vai já aplicar o juro sobre o valor do título. A multa aplica-se a mesma regra e abatimento também. Aqui tem uma instrução de protesto que também é impressa no boleto. Documento será protestado após 5 dias do vencimento, né? Então, o que você informar aqui, 5 dias do vencimento, esses dias são dias corridos, são dias úteis, então você vai informar o dia de protesto cobre bem, que é um padrão do componente que a gente utiliza. Se eu aplico o juros sobre a multa, sim ou não. Todos esses dados e parâmetros aqui, uma vez informados aqui, eles vão ser utilizados no processo de cobrança bancária. Aqui ele é informativo, leva essa informação como padrão nos documentos do contas a receber. Já nós vamos ver os parâmetros do financeiro, onde a gente determina qual é a tabela financeira padrão que ele leva para os documentos. E ele usa para calcular os juros também lá no contas a receber. Já no momento que o título tiver vencido, você já consegue consultar esses juros. A tela do contas a receber, ele tem uma coluna com o valor recebido para títulos vencidos, qual o juro, ele também vai utilizar essa tabela financeira aqui. Bem lembrado. Né? Cadastro financeiro. Tipos de documento. Bom, a gente tem aqui a tabela financeira, tipos de cobrança. Vou falar um pouquinho disso, eu vou entrar dentro de cobrança. Para clientes que não utilizam cobrança bancária, o padrão é que ele seja utilizado, incluir, você escrever alguma informação, essa é uma informação em carteira lá, não vou emitir boleto. Nesse exemplo aqui, a opção carteira, ele tem que tipo de documento ele é só carteira, tá? E aí você informa qual ponto está relacionado. A partir de que todos os outros dados estão relacionados à cobrança, não vou me atentar a eles agora, a gente vai falar quando estiver falando sobre a cobrança bancária, a gente vai falar um treinamento só sobre a cobrança bancária. Então, para quem utiliza outras opções, emite boleto, conforme você seleciona, ele vai pedindo os dados que são necessários para esse processo. Para quem precisa só cadastrar um tipo de cobrança, então tem que informar o tipo carteira. Informa aqui qual é a conta, que normalmente vai só apresentar as contas caixas aqui para a gente selecionar. Cadastro financeiro, tipos de documentos bancários. Essa informação aqui, o ideal é que utilize somente 2. Eu coloquei aqui carteira ou se ele é cheque. Esse tipo de documento vai determinar como eu recebo na conta corrente. Se eu controlo nas operações de conta corrente, conciliação bancária. Se eu disser que eu escrevi aqui carteira, ele está determinando. O que importa para mim é esse parâmetro aqui. Eu estou dizendo que cheque, que ele não é um tipo cheque. Eu posso criar tipo de documento, aviso de débito, taxa, e criando as operações que a empresa achar por bem utilizar. Mas eu aconselho usar as duas opções só para identificar o tipo de documento dentro do cadastro do tipo de movimento financeiro. Então, aqui no tipo de movimento financeiro é que eu determino que tipo de documento é esse aqui. E aqui eu fui lá, escrevi agora que tipo de documento que ele é carteira. Então, esse movimento para mim, quando eu fizer um pagamento desse tipo, pagamento, cartão de crédito, combustível, ele vai entrar nas operações de conta corrente sem exigir conciliação bancária. Então, o que manda para nós o tipo de documento é essa informação. A principal informação para nós é isso daqui. Aí eu tenho a descrição do documento, uma informação importante que deve ser adotada nas implantações, facilita muito durante a implantação, é a padronização da descrição. Pode ver que nessa base aqui, está colocado, tudo que é pagamento começa com PG, ele está descrevendo que operação que é. É água, aluguel, antecipação salarial, DARF, as guias de recolhimento que ele tem, despesas, fornecedores, enfim, tudo começa com o PG. E aí fica claro, está dizendo que ele é cheque, tipo de documento cheque.
Então, por quê? Porque isso aqui na hora que você for consultar lá e localizar, fica mais fácil através dessa opção. Então, é importante que uma hora a pessoa escreve pagamento, outra hora escreve PG, outra hora escreve combustível, outra hora escreve folha de pagamento. Aí quando vai selecionar o documento, mas o que é mesmo? Aí fica difícil localizar. Então, é importante isso aqui, é simples, porém importante. Determina a organização que você tem nas operações lá na frente. Aqui, ó, recebimentos, ó, tudo começa com REC. Operações de recebimento. Transferência, daí foi lá, colocou transferência. Okay? Dentro do lançamento, aqui a gente tem o tipo de documento, o histórico padrão. O histórico padrão tem empresas que utilizam a descrição, que colocam o histórico padrão. Ele é um informativo, que é um cadastro, sim, você pode ir criando quanto você for necessário aqui. Uma vez selecionado, ele leva para nós lá no histórico da conta corrente essa informação. Então, na hora que eu fizer uma baixa do documento, ele vai acrescentar ao histórico que é demonstrado, como se demonstrasse o extrato do banco, o histórico do registro, o histórico padrão que eu informei, mais outros dados do documento e do fornecedor, que ele vai levar para lá. Informação contábil, qual é a conta contábil aqui que eu seleciono para esse lançamento, para quem utiliza o processo de contabilização no sistema, para qual filial você está registrando. Agrupamentos para o padrão Sebrae. Essa informação aqui ela é importante para quem vai tirar o relatório, que é o DRE padrão Sebrae. Nesse cadastro aqui, na hora que a gente seleciona essa opção aqui, eu estou determinando em qual grupo ele pertence no relatório do DRE do padrão Sebrae. Quer dizer, não é um relatório Sebrae aqui, tá? Pode ter diferenciações. A gente está dizendo que é o padrão que o Sebrae tem, ele leva as movimentações para quem trabalha com regime de caixa, e ele monta esses agrupamentos aqui e apresenta essa informação. A gente vai estudar isso aqui na hora que a gente for ver as movimentações de caixa banco, como é que ele demonstra essas operações. O que é receita total, custo variável, fixo. Conforme o tipo de movimento que você está criando, você informa o tipo de agrupamento para essa operação. Eu sou obrigado a informar esse dado? Não. Eu posso criar um tipo de movimento que eu estou fazendo algum lançamento que eu não quero que seja considerado um relatório. Ele também permite essa ação. Que tipo de operação? As principais aqui: recebimento e pagamento. Entrada, recebimento. Saída, pagamento. Depósito é para a operação. Quando eu faço um depósito, tenho um cheque pré-datado, vou depositar esse cheque. Eu crio um tipo de depósito para que eu faça a operação de depósito do cheque pré-datado. O saque entende-se que eu estou retirando da conta corrente, isso aqui é para lançamento de conta corrente, um saque que eu estou tirando o dinheiro de uma conta e vou informar uma outra conta destino, que é uma conta caixa. Operações de depósito e saque nos movimentos de caixa banco, eles me pedem a conta relacionada. Se eu estou fazendo um depósito, eu tenho que estar na conta de lançamento de origem, conta corrente, fazendo um depósito que vai entrar, eu tenho que estar na conta caixa, depositando da conta caixa para uma conta corrente. O saque é o contrário, eu tenho que estar no lançamento de uma conta corrente, fazendo o saque e entrando dinheiro para uma conta que seja caixa. Transferência entre contas correntes, ok? As principais operações são recebimentos e pagamentos para as operações de contas a pagar e contas a receber. Ok? Falando aqui do tipo de movimento financeiro. O cadastro de condição de pagamento, esse documento para emissão a gente vai falar um pouquinho dele na tela de emissão de documentos, não vai entrar nele agora. Condições de pagamento, a gente acho que fez o processo da nota, pedido, nós não entramos aqui, acho que detalhando um pouquinho de informação. Eu digo na condição de pagamento, quando estou fazendo o cadastro, quantas parcelas do primeiro vencimento, quanto é, de quanto em quantos dias são os intervalos de pagamento, o dia do primeiro vencimento. Esses dados aqui são só utilizados no momento que eu calculo as parcelas aqui. Para que eu dou um calcular aqui, ó, por exemplo, aqui está 20, 40, 60 e os dias de prazo estão diferentes, ó, nesse cadastro aqui. Então se a gente mandar recalcular aqui, ó, ele pegou e aplicou. É 20 dias, intervalo de 20 e 20 dias, ele já jogou dias dos prazos. Cada parcela minha no contas, na hora que ele for gerar o contas receber, ele vai considerar esse percentual aqui, ó. Ele vai considerar, por exemplo, então, de R$100,
33,34% é o que ele vai estar na última parcela. Quando você informa aqui, ó, ele vai calculando para baixo, o restante do que corresponde 100%, ele vai jogando para as parcelas que estão abaixo. Se você tiver que fazer algum ajuste, comece de cima para baixo. Então, cada parcela, mas eu quero que minha primeira parcela, no CONS Receber para daqui 20 dias, ele pega o valor total do documento, pensando numa nota fiscal, e ele jogue 50%. E os outros 50% eu vou dividir em 40 e 60 dias. Você pode colocar, só você vem aqui, ó, 50%, 25 e 25. Então, o valor total do documento, ele vai fazer essa divisão na hora de gerar o CONS Receber. Vamos voltar ele para o percentual que ele estava aqui, 33,33. É importante fazer essa alteração para que ele dê 34 aqui no final e não crie um arredondamento de parcelas um pouco diferente, tá? Tabela financeira, ele vai levar a tabela financeira que você informou aqui para os documentos no CONS Receber. Formas de pagamento estão relacionadas aqui à nota fiscal, é apenas informativo na impressão do DANF. Se isso aqui é documento a prazo ou ele é à vista. O DANF ele vai imprimir essa informação. Se for à vista, ele só apresenta a descrição, documento à vista, pagamento à vista. Se for a prazo, ele vai apresentar as parcelas que estão registradas nessa condição de pagamento, na hora que você gera as parcelas. Algumas empresas precisam que no momento da emissão da nota de saída, ele gera a parcela e já faça a baixa desse documento, na hora que você está emitindo a nota. É aqui na condição de pagamento que a gente informa. Eu digo, essa parcela aqui, vou lá selecionar uma condição à vista, aqui já dá N discussões aqui, né? É à vista. Até à vista, mas eu vou receber do cliente amanhã, hoje, né? Não, mas eu tenho uma vista que é uma vista que eu já recebo antecipado. Aí fica a critério do cliente, a forma e a descrição que ele colocar aqui para determinar que aquela condição de pagamento está sendo recebida ou não. Eu vou dizer que essa condição minha à vista, eu baixo o documento e ele entra aqui como baixa de duplicado. Então ele vai já fazer a baixa desse documento entrando na conta corrente, que eu informar lá no momento da geração da nota lá, tá? Então eu vou colocar aqui a vista, ó, baixando o documento. A gente vai fazer uma operação depois com ele. Os prazos aqui informados. Uma vez registrado aqui a parcela, quando você clica no calcular parcelas, ele vai considerar os dados que estão no cabeçalho para gerar os números de parcela que a gente tem aqui. Está faltando 150. Informações de taxa sobre preço, acréscimo, desconto e financeiro, sempre deixar zero e, quando necessário, tem que estudar um pouco melhor essa informação antes de utilizar. Às vezes a pessoa vai lá no caixa, recebe nas operações de frente de loja, aí começa a gerar um acréscimo na parcela, não sabe por quê, normalmente é porque ele informou um acréscimo aqui ou um desconto aqui, tá? Alterar a data de vencimento para segunda quando for sábado e domingo. Uma vez marcado isso aqui, se essa quantidade de dias que ele vai aplicar sobre hoje, se ele cair no sábado e domingo, automaticamente ele joga o vencimento para a próxima segunda-feira. Então, quando marcado essa opção, ele vai fazer essa alteração da data do vencimento automático. Ah, não, mas eu calculo os dias que caem lá no sábado e essa data é padrão. Então, não deixe marcar essa opção, porque ele vai aplicar a quantidade de dias que está aqui determinado. E se cair no sábado ou domingo, ele vai jogar no sábado ou no domingo. Ok? Então, a gente tem ainda os cadastros principais do financeiro aqui são esses. A gente vai dar uma olhadinha agora nos parâmetros do financeiro aqui. A gente tem aqui o parâmetro financeiro. Bom, nesse parâmetro financeiro a gente viu, aplicando as regras do parâmetro financeiro, sobre a verificação de bloqueio aqui, ó. Então, quando a gente fez a operação de vendas, a gente foi lá e disse, eu quero bloquear a venda. A pessoa estiver fazendo um pedido de venda, eu quero que ele bloqueie o cliente quando ele tiver títulos aí você vem aqui e informa quantos dias, com 5 dias de atraso. A hora que a pessoa vai fazer a venda, você mandar uma mensagem bloqueando a ação de venda. É esse parâmetro aqui que vai determinar essa informação.
Eu quero que considere os títulos por filial. Se eu estou fazendo pedido da filial 1, eu quero que veja os documentos daquele cliente só da filial 1. Eu não quero considerar por filial não. Eu quero que, se ele estiver devendo na outra filial, ele some os documentos que o cliente está devendo entre as duas filiais, as duas empresas cadastradas, e faça o bloqueio para mim. Isso que vai determinar. Se tem bloqueio por limite de crédito, o cliente tem lá um limite de R$10.000, ele tem lá entre documentos abertos para receber R$6.000, ele vai permitir fazer um pedido até R$4.000. Acima disso, o sistema vai dar uma mensagem e a pessoa tem que ter permissão de aprovação de crédito para poder fazer a venda e continuar a ação de venda. Essa ação aqui se repete para a nota, os parâmetros são separados, e orçamento de venda. O detalhe do orçamento é o seguinte: o bloqueio não é durante a digitação do orçamento, o bloqueio é realizado quando eu vou do orçamento geral pedido, tá? Não é durante a digitação do orçamento. Já o bloqueio do pedido é quando eu estou digitando o pedido, é diferente. Então isso aqui a gente viu usando esses parâmetros quando a gente deu treinamento do processo pedido e da nota lá. Tipo de cobrança, aqui são informações que a gente deixa padrão aqui no sistema para cobrança simples, calção, informações de CPMF, que nem tem mais essa opção. A principal informação para nós é isso daqui, tipo de movimento financeiro para operação de cheque predatado. O que eu deixar determinado aqui, eu vou dizer que recebimento baixa de título com cheque predatado. Quando eu vou fazer uma baixa no quando se receber, ele já me traz esse como padrão, esse tipo de movimento. Ele permite que eu altere, mas se eu informar, ele já vai trazer automático no momento da baixa. Baixa automática lá, recebimento duplicado, opção de troca a gente não tem. Índice econômico, uma vez informado o índice econômico aqui, é o que ele leva padrão também nas telas da nota, quando receber. Tabela financeira, vou colocar essa tabela que a gente cadastrou, tá juro de 3%, mas não é nem 3%, vou colocar aqui o juro de 0,33% ao dia. Eu informei. Conta caixa padrão. São dados padrões que eu utilizo e que na hora dos lançamentos ele me traz automático, mas ele permite que eu altere também. Parâmetros, títulos a pagar e receber. Nos títulos a pagar e receber aqui, o que ocorre? Isso aqui é padrão, não altera-se. São os tipos de situação que nós temos para os documentos a receber e contas a pagar. Então isso aqui é informativo, só para a pessoa poder visualizar. Documentos baixados com cheque. Se eu quero que o documento faça uma baixa automática ou se ele entre na operação que ele fique vinculado. No documento a receber, eu tenho a ação, quando eu estou recebendo, se eu receber em cheque, eu posso determinar que não, eu quero saber que aquele documento está vinculado, ele mostra com uma cor diferente, ele entrou em processo lá de controle do cheque predatado, você vai depositar ele entra na conta corrente como um documento a ser compensado e eu quero controlar essa opção. Aí o que a gente faz? O sistema deixa o documento a receber em verde até que você faça a conciliação na conta corrente. Quando você conciliar o documento no quando receber vai ficar em vermelho. Esse parâmetro é que faz essa ação. Tem cliente que fala assim, não, senhor, eu não controlo a operação de conciliação. Eu deposito e o documento para mim já tem que aparecer baixado. Pausa. Aí o que ocorre? Se você marcar essa opção aqui, ele vai receber quando receber, ele já vai ficar baixado. Ele não vai aguardar a conciliação bancária, ele já fica baixado automático, certo? Vou deixar essa opção marcada. Tipo de movimento financeiro nas operações de baixa quando receber. Isso aqui também você informa esse tipo de movimento, ele traz como padrão e na hora você pode alterar, assim como nas baixas de contas a pagar. É importante deixar preenchido também esses dados aqui, tá? Aqui na tela do quando receber, então a gente estava falando da questão dos juros que ele apresenta aqui, tem que verificar algum parâmetro que ele não está apresentando essa informação. A inclusão do título, a gente tem aqui a inclusão do registro, que ele abre para você incluir a parcela, você sabe o código do cliente informa, se não F2 você vai abrir a pesquisa, vai localizar o documento, o padrão de pesquisa que a gente já viu em algumas telas aqui do sistema.
Então vamos colocar aqui André, vai lá, vai localizar todo mundo que tem a palavra André no meio, né, da razão social do cliente. Selecionei. Informações de duplicata. Então vou colocar aqui um número de documento, data, documento de origem, aqui a série normalmente em branco, ou quando vem de uma nota ele registra o número da série da nota, a data de emissão, data do vencimento, valor do documento, tipo de cobrança, assim como a gente selecionou lá, ele vai trazer o tipo de cobrança selecionada, ele já traz a conta corrente ou a conta caixa relacionada à tabela do tipo de cobrança, o centro de custo. O centro de custo aqui, quem usa os processos contábeis, ele vai se aplicar às operações contábeis. Quem não utiliza, mas precisa de informações que sejam agrupadas, tanto a receber como contas a pagar, a informação do centro de custo, ela traz esse padrão de informação e existem relatórios que agrupam os documentos, tanto a receber como a pagar, pelo centro de custo. É bem interessante. Algumas empresas utilizam a informação do centro de custo para registrar tipos de despesa, por sócios, por vendedores, por áreas da empresa que precisam ser registrados documentos. Pode ser informado aqui e registrado no contas receber. Informação contábil, para quem utiliza as operações contábeis, pode ser informado, mas ele também pode estar pré-definido nos parâmetros do cliente e nos parâmetros contábeis da empresa. Mas para quem utiliza realmente informação de histórico, um campo texto aqui, ele é bem limitado também o tamanho e a quantidade que ele permite digitar. Informações complementares, índice, condições de pagamento, tabela financeira, ele pega lá dos parâmetros financeiros que a gente viu. O vendedor, ele traz o cadastro do cliente aqui, permite que seja alterado. É lógico que ele está fazendo um lançamento manual, né, um registro manual para receber. O detalhe aqui é que todos esses dados que estão na aba complemento, eles vão ser comum entre todas as parcelas que eu for criando. Então, o que diferencia entre uma parcela e outra estão nessa aba principal, onde eu posso informar e alterar. Cada parcela minha pode ter um centro de custo diferente, mas não terá uma informação complementar diferente. Então, isso aqui está no cabeçalho da tabela do contas receber, e essa informação ela está em cada parcela do contas receber. Vou gravar aqui, vou dar um OK. Bom, a partir desse momento ele já criou o documento no contas receber. Um detalhe simples, mas porém importante, a gente tem aqui o botão inserir parcelas. Então, se a pessoa tivesse que lançar 2, 3 parcelas nesse documento, eu posso me utilizar desse botão. Só que um detalhe simples que às vezes as pessoas fazem é ele grava, assim como eu acabei de fazer, gravei, aí a pessoa quer inserir a segunda parcela, daí ele clica aqui. Só que quando você clicar aqui, ele vai criar a segunda parcela e ele vai levar para ela o vencimento que já está aqui. Então é interessante, ao gravar, alterar o vencimento ou o valor que você precisa, e aí inserir a segunda parcela. Eu altero o vencimento e aí eu insiro a segunda parcela. Porque se eu deixar aqui e inserir, ele vai levar para a parcela o vencimento que já estava aqui, total do documento. Então eu vou sair aqui do documento 2003, ele está fora desse intervalo aqui, dia 5/2/15, F2, documento 2003, que eu acabei de digitar, vai estar por vencimento, vou botar aqui por data de emissão. Então está aqui os registros. A gente observar, ó, esse registro de data de vencimento, eu cliquei em inserir e simplesmente levou o mesmo vencimento para a última parcela. Então, aqui a gente tem as informações que a gente gerou, a sequência de parcelas, 1 de 4, 2 de 4, o documento, a situação dele, as informações de nome, razão social, juro aqui que a gente já viu. Se eu selecionar o documento baixado aqui, vou dar um F2, esse intervalo não tem vencimento. Aqui eu vou aumentar, vou voltar um pouquinho esse período aqui. Ele não mostrou porque eu estou fazendo um filtro aqui, ó. Então, mesmo atualizando, ele está mantendo esse filtro aqui. Eu posso tirar ele aqui
apagando, eu posso vir aqui, ó, excluir o filtro, ele vai atualizar a tela e mostrar todos os registros que eu preciso no período. De marcar os pendentes, marquei só os baixados. Um detalhe dessa tela é que aqui, quando eu marco qualquer opção, ele não atualiza a tela, mesmo quando eu mudo o vencimento. Ele só atualiza a tela quando eu venho, informo e eu clico no botão F2 da consulta ou eu aciono o botão F2 para ele atualizar a tela. Quando eu clico no F2, ele vai no banco de dados, volta e retorna a informação conforme os parâmetros que você está informando aqui em cima, a situação ou a data do documento. Então aqui a gente tem os dados do documento, o valor do documento de desconto, qual que é o valor pago no documento, informações de nosso número para quem trabalha com cobrança bancária, telefone, dados cadastrais, tipo de cobrança, local, centro de custo. Observe que os documentos que eu informei lá, centro de custo e plano de contas, estão aqui registrados e eu posso pesquisar. Eu quero todos os documentos que possuem centro de custo e a administração. Ele vai filtrar os documentos que tem esse centro de custo. Se eu quero pesquisar todos os documentos que possuo, que tem aqui uma informação aqui por nome, é uma parte do nome, vou apagar aqui, eu quero digitar uma pesquisa por nome de todos que tem aqui a palavra comércio. Então eu coloco o símbolo percentual no início e no fim, escrevo a palavra no meio, enter. Tudo que tiver a palavra com entre essa coluna, esse que é a razão social, ele vai filtrar e vai apresentar para a gente. Além disso, eu posso vir e fazer um outro filtro aqui, por data do documento. Então, esse padrão de grid permite essas opções. Apesar de a gente ter falado um pouquinho nos treinamentos do comercial, é importante frisar aqui, porque algumas pessoas vão estar vendo só o treinamento do financeiro. Eu posso configurar as colunas. Então, configurar tela, é importante deixar registrado o intervalo de data, essa informação é importantíssima. O código 1 aqui identifica que ao abrir a tela ele vai trazer aqui o intervalo de data do dia. 2, ele traz o intervalo de data da semana. 3, é intervalo do mês. O manter filtros, ele mantém o filtro durante a pesquisa. Outra opção que a gente tem aqui também é configurar as colunas aqui. A gente pode aqui configurar quais colunas que a gente quer. Eu não quero que seja, eu quero diminuir essa coluna, eu não vou apresentar mais a coluna valor de juros a receber. Eu retirei a coluna para o usuário que eu estou utilizando, ele mantém esse padrão. Ele vai registrar agora e vai manter esse padrão para mim em todas as opções de pesquisas aqui, tá? Uma vez feita essa opção, vamos tirar o filtro aqui, eu posso incluir os documentos, vou botar nos documentos que estão pendentes aqui por enquanto, já a gente vai entrar no treinamento de operação de baixa no próximo treinamento. A gente tem a opção aqui de inclusão do registro e de multiparcelas.